eu sou a Luana Lessa e vou falar para vocês um pouquinho sobre o espaço agropecuário brasileiro. Vocês devem estar olhando esse mapa aqui e vendo que a gente tem algumas diferenciações dentro do território brasileiro. Eu vou ver cada uma delas com vocês. Bom, se a gente olhar aqui no norte do nosso país, nós vamos ver que temos aqui esse verde escuro, né? Ele simboliza o quê? Ele simboliza não só a questão da Amazônia. Aqui no nosso mapa, ele mostra que é uma área extrativista, onde a gente vai trabalhar com esse tipo de setor primário, o setor que você extrai a matéria-prima para vender ela sem muito acabamento industrial. Você vai simplesmente retirar a matéria-prima e vender. E um dos principais pontos econômicos desse norte que nós temos aqui é a questão de mineração. E aqui essas setinhas mostram para a gente exatamente a questão dos minérios, voltados, por exemplo, para a questão do mercado externo. E aqui, por isso, justifica também a criação de ferrovias, justamente para ligar a portos. Então, a gente entendeu aqui mais ou menos a dinâmica do norte do nosso país. Agora, e a dinâmica do restante do nosso país? E é como se dá a questão agropecuária. O que é o agropecuário? É a agricultura mais a pecuária. Bom, você consegue perceber aqui que temos essa cor um pouco mais clara em boa parte do nosso território aqui, que pega do Nordeste sentido para o Centro-Oeste. Qual é o tipo de produção que nós temos aqui? É uma agropecuária de subsistência. O que é uma agropecuária de subsistência? É aquilo que você produz para o sustento da sua família e o excedente você vende para o mercado interno. São fundamentais para abastecer o mercado interno. Inclusive, é fundamental como renda para muitas famílias no Brasil. Ao contrário dessa agricultura de subsistência, a gente tem um outro tipo de agricultura, agropecuária comercial, que já está ligada com uma modernização agrícola, voltada para o mercado externo. Então, a gente está falando de dois tipos fundamentais de agropecuária feitos no Brasil. Uma agropecuária ligada com formas tradicionais de produção, ligadas também com a pequena propriedade, com o emprego da mão de obra familiar, com a policultura. O que é a policultura? Vai ser quando você, no mesmo espaço, vai plantar vários tipos de produtos, de culturas. Essa cultura é o que você está produzindo. Como, por exemplo, vai plantar tomate, milho, feijão. Então, você vai mexendo esses tipos de produção dentro de um mesmo espaço, rodando às vezes aonde você vai produzir dentro desse espaço, e isso faz com que você não empobreça o solo. É muito importante a gente pensar o tipo de produção e como você vai fazer essa dinâmica de sustentabilidade do próprio meio. Já a agricultura comercial, ela já não pensa tanto nesse meio ambiente, nesse uso sustentável, já que muitas das suas práticas, com a própria monocultura, que é você plantar um tipo de cultura só, ele acaba degradando muito o solo. Mas vamos entender um pouquinho caso a caso com relação a essas duas grandes regiões para a gente de produção agropecuária. No Nordeste, a gente vai situar exatamente essa agropecuária que eu falei, de rotação de culturas. Uma hora você, por exemplo, está atuando quando a gente fala de pecuária, uma hora você está atuando num ramo da pecuária, outra hora você investe num outro tipo de pecuária, seja da bovina para a suína, faz esse tipo de rotação, você faz uma rotação do tipo de produto que você vai tentar, de acordo com aquele período, vender no mercado interno, sempre pensando no sustento familiar e no mercado interno. Quando eu falo de mercado interno, eu falo de abastecer o nosso próprio país, seja regionalmente ou, inclusive, você mandar o seu produto para outras regiões. Aí a gente fala também de uma coisa fundamental. Quem é o trabalhador desse tipo de agropecuária? É a mão de obra familiar, é o trabalhador familiar. Isso quer dizer que essa é a renda desses trabalhadores. A terra, que geralmente são pequenas propriedades, são minifúndios, elas são não só o local de moradia, como o espaço de trabalho de muitas famílias brasileiras. A gente vai falar o seguinte:
Dentro dessa realidade, nós temos baixa tecnologia de produção. Porque para você aumentar a tecnologia de produção, quando eu falo de aumentar a tecnologia, eu estou falando, por exemplo, de sementes modificadas geneticamente, eu estou falando de uso de agrotóxicos, eu estou falando, por exemplo, de maquinários, eu estou falando, por exemplo, de insumos específicos para mudar, por exemplo, a acidez do solo, eu estou falando de uma gama de ferramentas e instrumentos que fazem com que a produção consiga se estabelecer, mesmo que tenha adversidades climáticas, mesmo que tenha adversidades do próprio solo, enfim, mesmo que tenha pragas, são tecnologias voltadas para garantir o máximo de produtividade. Mas nesse tipo de agricultura você não vai ter essa utilização dessa tecnologia. Por quê? Muito porque tem relação com o dinheiro que você vai conseguir investir nesse tipo de tecnologia e também que esses tipos de tecnologias muitas vezes acabam por fazer o seguinte: tirar essa mão de obra, acaba criando um desemprego estrutural. Então a gente percebe que tem sim uma relação de quanto mais moderno está o campo, mais desemprego do produtor você tem. Vamos lá, outra coisa que a gente vai falar, né? No caso eu coloquei para vocês, a produção diversificada. Ela está justamente ligada com essa policultura. Então aqui nós temos um tipo de agricultura, de agropecuária, que é muito mais voltada para manter esse trabalhador no campo, é muito mais voltada para garantir a subsistência dessa família e para garantir o abastecimento interno brasileiro de produtos agrícolas e pecuários. Quando a gente olha para essa região que pega aqui parte, né, do centro-oeste, parte do sudeste, indo até o sul, nós encontramos a agropecuária comercial. Justamente, eu coloquei porque, principalmente no centro-oeste, é onde a gente mais vai ter impulso dessa agropecuária. Esse tipo de agropecuária utiliza muita modernização do campo. Então, eu estou falando de um espaço onde você tem grandes propriedades. Quando eu viajei para Mato Grosso e para Mato Grosso do Sul, o que eu encontrei nesses espaços foram grandes extensões de fazendas voltadas apenas para o milho, ou apenas para a cana-de-açúcar, ou apenas para a soja. Você não conseguia ter uma ideia de onde terminava aquela fazenda. Isso mostra para a gente exatamente a realidade brasileira de desigualdade de acesso à terra. E no Centro-Oeste isso é muito marcante. Quando eu percebo que aquele grande espaço está voltado para uma monocultura, é porque ela está pensando no mercado externo e ela está pensando no máximo de produtividade que eu vou ter. Por isso que eu vou ter modernização do campo, eu vou ter desemprego estrutural, ou seja, eu mando embora aquelas pessoas que trabalhavam no campo para agora colocar uma máquina que vai fazer o mesmo trabalho que essas pessoas de forma mais rápida e aí eu gero mais desigualdade no campo. Eu vou ter principais produções como soja, milho, cana-de-açúcar e o algodão. Tudo pensando bastante em movimentar uma economia de mercado voltado para exportação. A gente percebe que, dentre essas características, você tem também a questão da desigualdade, mas de conflitos no campo, conflitos de acesso a quem quer ter terra. Muitas pessoas se organizam em movimentos e de reivindicação à posse de terras. Você tem também a questão indígena, principalmente no Centro-Oeste, que tem ali as suas terras, né, às vezes ameaçadas pelo crescimento do agronegócio. E tudo isso compõe o nosso cenário agropecuário, tanto em relação à questão de sustentabilidade, como as questões de conflitos relacionados ao campo. Porque muitos desses trabalhadores, eles às vezes não conseguem competir com um mercado comercial que é extremamente forte e com muito dinheiro empregado e com muito acesso à terra. Se a gente olhar aqui, essa linha, né,
marca para a gente onde a gente tem um arco com 80% do nosso PIB gerado nessa região. É justamente porque aqui a gente vai ter não só a questão da agropecuária comercial, como também partes industrializadas e partes de serviços também, e voltados muito para onde você está exportando esses grãos produzidos aqui, e onde você está fazendo as relações comerciais ligadas ao agronegócio, ligadas também com relação a parte financeira do nosso país, sendo São Paulo, por exemplo, uma capital financeira do nosso país. A gente consegue perceber aqui que temos, na verdade, uma diferença, assim, 2 pontos bem marcantes. Uma agricultura de subsistência, pequenos produtores, mão de obra familiar, pensando numa policultura contra uma monocultura, com grandes propriedades, com mecanização do campo, e nisso a gente sempre tem um conflito de acesso à terra e o conflito de mercado com relação a esses produtos acabarem sendo muito mais baratos e vão acabar, né, batendo de frente ali com um pequeno produtor que não consegue competir na produtividade que faz cair o preço dos produtos de agronegócio. Para a gente resumir o que foi dado aqui, eu falei para vocês sobre o espaço agropecuário brasileiro. Eu te mostrei a espacialização da nossa economia agropecuária e as principais relações de tensão relacionadas a esse assunto. Te mostrei como se situa, né, o Nordeste, o Centro-Oeste e o Sul, que está relacionado junto com esse Centro-Oeste numa questão de espaço agropecuário e produção diversificada, porque a gente também está pensando aqui no Sul na questão de você ter não só a agricultura, mas também voltado, né, para outros tipos de setores, como produção de vinho, como produção pecuária, produção de couro, voltado para uma indústria. Então, essa é a nossa aula aqui, onde eu te mostrei essa diferenciação. E fiquem à vontade para tirar uma foto do quadro. Nos encontramos numa próxima. Foi um prazer.